Muito boa noite para você que está chegando agora na nossa live aqui no Mais Monkey Podcast. Embarque nessa canoa, vamos remando porque estamos saindo da beirada para começar agora uma conversa, meu amigo. Mas antes disso, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal que tá aí. Boa quinta-feira para você. Espero que esteja tudo bem e vamos, como meu amigo falou, mais, nessa viagem maluca que é o Mais Monkey Podcast. O meu, o seu, o nosso Mais Monkey Podcast está no ar. Estamos no ar nessa canoinha aí, para você que está sintonizando agora, para você que está chegando agora, vai curtindo, comentando, compartilhando. Segue também a gente aqui no Facebook, no YouTube, inclusive esse podcast de hoje, esse episódio vai estar disponível no YouTube para você assistir a hora que você quiser, na sua TV, no seu celular, no seu tablet, aonde você quiser assistir, já vai estar disponível no YouTube. Segue a gente, como faz, ativa o sininho, faz aí o que você já sabe fazer. Pra você. E aí, tá hoje, né? Tu tá como que é? Subscribe. Tá em inglês, tá? Eu vi uma vez só um homem falar, eu pesquisei o que é. E aí, vamos? Quem é que tem hoje pela nossa canoa já navegando bonita no rio? Senhoras e senhores, hoje vamos trazer uma personalidade das redes sociais parintinense, ele que tem muita história pra contar, altas polêmicas, com vocês, Júlio Butel. Oi, galerinha! E aí, boa noite, tudo bem com vocês, gente? É uma honra estar aqui com vocês, né? Não identifico quando tu fala polêmica, né? Eu não sou... Já começou polêmica. Não costumo ser uma pessoa polêmica, mas tudo bem, né? Gostaria de agradecer ao convite de estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Como é interessante a construção do Mais Monkey Podcast e principalmente o público. Não só o público que vocês querem atingir, como o público que é convidado para vir aqui. Eu costumo dizer, Socorrinha Carvalho, eu não nasci em Parintins, mas eu me tornei parintinense. E eu amo essa cidade. E eu acho que a gente tem muitas grandes personalidades aqui, né? Que não ganham a visibilidade que deveriam ganhar. E o Mais Monkey Podcast, ele traz essa coisa diferente, né? Essa oportunidade e essa visibilidade, não só para artistas, como para personalidades da comunicação, da área da saúde, como os outros episódios que eu acabei vendo. E isso é muito bacana, né? Já peguem aí a dica para valorizarem mais o público e o povo parintinense. E hoje a gente traz ele, que estudou e não estudou jornalismo, já tá estudando de novo. Rapaz, isso é chuva. Não, tá caindo... Tá caindo um negócio. Gente, vou falar pra vocês. Tá acontecendo um negócio de uma construção por aqui, vocês vão ouvir os barulhos. Mas é assim, no meio do rio, acontece esse tipo de coisa, então a gente vai continuar nossa conversa. Mas como diz a vovó, umas trovoadas. Eu achava que era morcego, porque lá em casa é assim mesmo. Eles estão consertando aí o telhado, né? Estão consertando alguma coisa aqui em cima, daqui a pouco acaba. Mas enfim, ele que já foi jornalista, não foi mais, depois ele deixou, foi fazer lá a enfermagem, viu que não era a área dele, e ele decidiu voltar aqui pra nossa terra. Rodrigo, já pensou um negócio desse? E ele tava contando um pouquinho dessa história e agora ele vai contar pra vocês. Mas me conta, primeiro, como que é hoje, né, entender o caminho do jornalismo, porque tu já tava falando pra gente um pouquinho que a profissão ela tem mudado, né? Sim. Ela tem se atualizado. E aí a gente tem rede social hoje que entrega tudo muito rápido, tudo imediato. Como que é fazer jornalismo, entender jornalismo no mundo de hoje? Sendo que você se considera hoje um comunicador, né? Ainda não é um jornalista. E, inclusive, conte pra gente isso sobre essa área do jornalismo, mas também conte pra gente quem é o Júlio Butel. Cara... Ou Butel. É Butel ou Butel? Então, eis uma polêmica na família Butel, porque assim, vamos lá, não existe um português certo ou um errado. Mas o Butel, acredito eu, que é o Butel com acento, né? E o nosso nome não se escreve com acento. Só que os mais antigos trouxeram o Butel em vez do Butel. Então, até pesa mais falar Júlio Butel, né? Mas eu acostumei o Júlio Butel, então eu quase não falo Butel. Eu acho chique. Embora... Rodrigo Amazonas escreve. Não. Amazonas eu acho pesadão, Amazonas. Eu também acho pesado. Butel. O meu é Silva. Butel é de rico, mano. Mas tem o Chico da Silva. Só a cara, né? Peraí, só tem o Chico mesmo. Gente, mas quem é Júlio
Butel, eu vou falar Butel agora. Então, Júlio Butel, né? Vamos lá, para a gravação. Começa de novo, Júlio Butel. Guarda minha pergunta, eu acho que eu me apressei, eu estou com muita sede ao pote. Quem é Júlio Butel? Então, cara, pra ser muito sincero, aos 25 anos eu acho que eu ainda não consigo definir literalmente quem é Júlio Butel. O Júlio Butel, ele é um menino do interiorzinho do estado do Amazonas, do Baixo Amazonas, né? Eu nasci em Terra Preta, nasci e me criei em Terra Preta, eu fui pra Barreirinha ali meados de 11 anos, eu fiquei cerca de 2 anos, depois eu me mudei pra Manaus. Morava com os meus tios. No interior, vocês acredito que devem ter crescido em Parintins também, tanto aqui em Parintins quanto nos outros interiores a gente tem muito... Hoje a gente já não tem mais, mas antes a gente tinha muito problema de vai estudar o quê? Vai estudar como? E a gente tinha aquela coisa de precariedade nas escolas. Então, minha mãe, na época, queria que eu estudasse melhor. Queria que eu fosse uma pessoa mais inteligente. Obrigado, mãe. Não deu certo. E aí, eu acabei saindo de Terra Preta pra não estudar, na época, o tecnológico que veio. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar do tecnológico. Galerinha chegava na sala de aula, sentava ali e ia ter aula pela TV. Com o professor na sala, a gente já não aprendia, imagina pela TV. Então eu me mudei de Terra Preta, fui pra Barreirinha, fiquei um tempo e depois fui pra Manaus com os meus tios. E também no interior a gente tem essa identidade. Morou com quem? Na casa do meu tio, na casa da minha tia. E foi assim que eu fui crescendo. Estudei em Manaus, 7º, 8º, 9º, primeiro ano. E aí no segundo ano eu vim pra Parintins. Meu primeiro contato com Parintins, ali com 14 anos, ensino médio com 14 anos, já no segundo ano, estudei no João Bosco. Depois voltei pra Barreirinha, já adulto, e estudei o terceiro ano e me formei lá. Aí eu paro e penso assim, tipo assim, o que é pra mim ser o que eu sou hoje? Né? É uma camada de muitas coisas. Por exemplo, o Júlio é aquele mesmo menino que saiu do interior quando tinha 11 anos. Tem sua essência lá ainda. Tem a essência lá, não deixa de falar o caboquinho, não deixa de... Que é muito legal. Não deixa de falar das suas origens, porque a gente tem aquele povo que sai de Parintins, aí tá morando em Manaus, aí tu é de onde? Eu sou de Manaus. Não, eu não sou de Manaus. Só que é pro sul, né? Eu não sou de Manaus, eu não sou de Parintins, né? Hoje eu vivo Parintins, mas eu não sou de Parintins, eu sou de Terra Preta do Limão. Aí o pessoal pergunta, como assim Terra Preta do Limão? Terra Preta do Limão é uma comunidade que tem sede em Barreirinha. Mas eu tive toda essa trajetória e me tornei, né, esse comunicador que eu sou hoje. Mas para chegar na comunicação tem um caminho assim muito aleatório. Eu me formei em 2016. Na época fiz os vestibulares, fiz o PSI, né, que é o processo seletivo do interior. E na época eu passei para jornalismo. Mas eu falei, eu não vou fazer. Quero ir para Manaus, eu quero fazer uma coisa que vai dar mais dinheiro. Achava eu, né? Dinheiro, não Achava eu. Aí fui para Manaus com uma proposta de trabalho no distrito. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de formar no ensino médio, gay, e aceitei uma proposta para trabalhar no distrito. Aí eu fiquei assim, como que eu vou? Aí eu liguei pro meu pai e pra minha mãe, porque eu morava em Barreirinha, mas eles ainda moravam em Terra Preta. Eu falei assim, pai, eu recebi uma proposta de um irmão, de um amigo da minha irmã, né? O trabalho é certo. Só que era tipo assim, quinta-feira e eu precisava estar lá no sábado, que era o meu primeiro dia de trabalho. Aí isso pra eu sair de Barreirinha de novo. Aí eu peguei e fiquei assim, não queria mais depender de tio, não queria mais morar na casa de tio, nem nada. Já com 14 anos achava que eu era maior de idade. De maior. Gente, tem maior de idade e de maior, né? Uma coisa assim. Não sei nesse momento, tá? E aí eu peguei, liguei pros meus pais e perguntei, tive a proposta e tal, o que vocês acham? E tipo assim, o meu pai, apesar de ser muito pegado com a gente, mas nunca prendeu a gente de tomar nossas atitudes e nosso rumo. E aí pegou e falou, olha, se tu quer isso, tu acha que é isso que tu quer, vai, eu só não tenho como te ajudar no momento. Inclusive, como que é o nome dos teus pais? O meu pai, Gilberto, e a Anne. Olha, seu Gilberto, abraço, dona Anne, abraço, o filho tá aqui conosco. E aí eu peguei,
tive o aceite deles e liguei pra minha irmã. Eu falei, olha, papai e mamãe deixaram eu ir, porque eu, querendo ou não, eu tinha 17 anos, ainda não tinha 18. Tinha formado no ensino médio já, mas precisava ainda ali do aval deles, até porque se desse alguma Pode falar à vontade. se desse alguma merda, eu tinha como voltar pra lá. Diferente se eu fosse embora fugido. E aí, Também é um sinal de respeito, né? É um sinal de respeito. não tinha dinheiro pra nada. Não tinha dinheiro pra passagem, não tinha dinheiro pra pegar um ônibus, não tinha dinheiro pra nada. Não é herdeiro de nada. Não tem cabeça de gado. Essa personalidade tem cara de, né? E aí... De cara de rico, tem cara de rico. É, sério. Tem Cara cara de rico, de- né? é, Imagina. tem Mas cara todos os de procedimentos que dono eu já de farmácia, fiz. dono de Todos os farmácia. procedimentos que eu já Tem fiz cara pra de- chegar até aqui. Tem cara de fazendeiro com várias cabeças de gado. Ai, né? então, quem dera. E era pra ser fazendeiro, sabia? Meu pai sempre trabalhou com Ó, gado. verezeiro, É sério, meu pai sempre trabalhou com gado, só que ele era vaqueiro. Não era Com o dono muito da orgulho, fazenda. com o gado muito não era orgulho. dele, né? Não, o gado não era dele, mas ele Mas trabalhava com manejava, gado, sim. É. E aí, galera, eu Inclusive- peguei... Inclusive é um trabalho árduo, quero te Sim, dizer. isso mesmo. Eu vendia, ele tirava leite e eu e meu irmão a gente vendia. Legal. Na época, 2015, não, minto, 2012, isso, eu tinha 11 anos, ele fazia tipo 10 litros de leite e aí ficava 5 pra mim e 5 pro meu irmão. Se a gente vendesse todos os leites, a gente ganhava R$2. R$2. Já era empresa. Aí a gente ia pro mercadinho, comprava um milímetros, uma jujuba e ainda ficava com R$1 pra ir levar merenda pra escola. E sobrava Cara, troco. e sobrava troca. A história do É isso mesmo. E aí, eu falei assim, cara, eu não tenho como ir, né? Eu tava recém-separado, já com 17 anos, já tinha ficado ali num relacionamento de quase 4 anos. Tava recém-separado, não tava sem dinheiro, não trabalhava e tal. Aí falei, como que eu vou fazer pra ir? Eu já tenho um emprego, eu só preciso chegar em Manaus. Mas eu já conhecia muitas pessoas. Né? Tinha muita gente conhecida aqui em Parintins, tinha muita gente conhecida em Barreirinha, mas nunca é fácil pra gente pegar e dizer assim, olha, eu preciso da tua ajuda. E desse dia eu, sem vergonha nenhuma, liguei pra um amigo meu aqui de Parintins e falei assim, eu conheci ele através de uma amiga e até hoje ele é um grande amigo meu. Peguei e falei assim, amigo, eu tô precisando de uma passagem pra Manaus, porque eu recebi uma proposta de emprego, eu não quero dinheiro, eu preciso de uma passagem. E eu não tenho como comprar agora. Mas eu já... Aí falou assim, é isso mesmo que tu quer? Falou, tá. Espera aí que eu já te ligo. Aí passou, tipo, 15 minutos ele ligou de volta. Tu tens uma passagem na lancha Ágata pra amanhã. Ela vai passar aí em Barreirinha às 5h30 da manhã. Nossa. E tem R$100 no bar pra te merendar e até chegar em Manaus. Aí, tipo assim, Pronto. é pra ser. Aí tá. Deu a passagem, deu dinheiro pra eu comer no bar, na lancha. E quando chegar lá, o que eu vou fazer? Como que eu vou pra casa? Tu sentiu medo de Nem fazer? um pouco. Tu Sério tava mesmo? com a convicção Nem um de que pouco. tu queria. Nem um E pouco. Rodrigo, o dia que eu te ligar, eu pedi uma passagem. E tu não me deu uma passagem. Gente, mas naquela época uma passagem de lanche era R$130. Hoje é o quê? R$300? 300 e pouco, Tu é doido, 380 não? reais. E aí eu fui embora. Fui embora pra Manaus. Fui na entrevista, fui trabalhar no distrito. Aí, tipo assim, né? Aqueles caras imensos. E eu era bem magro e tal. Isso com Fui 17, embora. Fazer o né? que era o trabalho? Eu ia trabalhar numa movelaria. Nossa. Eu ia trabalhar numa movelaria onde eu já cheguei ficando responsável pelo setor de embalagem. Ou seja, eu embalava guarda-roupa, essas mesas de MDF aqui, que elas são totalmente desmontáveis. Inclusive, se tu me desse uma máquina aqui, eu sei desmontar isso aqui na hora. O Júlio Carpinteiro. Júlio, tipo Júlio isso. José. Moveleiro. Moveleiro. E aí, eu ficava no setor de embalagem. Embalava Amigo, móveis. Por que tu não trabalhou? Só pra me saber porque tu... Nunca vendi meu corpo. Aí também o homem é comprometido, né? Agora, Agora mas tá tive vendo? proposta, né? Mas em tempo de Tive. distrito. Sim, Em vez de embalar a mesa, queria embalar outra coisa. Não, mas é sério. E aí fui pro distrito e tal. Trabalhei 1 ano e pouco, ganhava muito bem, obrigado. Apesar de chegar, tipo assim, não estudava ainda, né? Trabalhei no distrito e tal. Aí tive isso em 2017. Comecinho de 2017 eu fui embora. Aí eu tive a ideia de fazer a faculdade que eu queria fazer, porque eu tava ganhando bem. Tava na casa de uma tia minha, depois fiquei uma semana.
Saí da casa dela, fui pra casa de 4 amigos meus na época. E aí a gente tava, tipo assim, era uma casa com 3 quartos. E tinha um quarto que tinha uma cama, mas não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, era só a cama e pronto. E eu falei, vou ficar aí. Recebia toda semana, porque eu não era contratado. E aí eu falei, vou ficar aí, no final do mês eu pago, ou quando eu tiver dinheiro eu já pago o aluguel, e depois vou comprando as coisas. E, tipo assim, na cara e na coragem. Aí todo mundo fica assim, ai, mas aí, tipo, tá, tu chegou aqui. Eu falei, pois é, mas ninguém sabe. Tipo assim, isso literalmente ninguém sabe. Ninguém sabe. Estão sabendo agora. Tipo, ninguém sabe que pra eu ir pra Manaus, eu dormi numa cama sem lençol. Só a cama e o colchão. E aí, o meu amigo, o Manuel, até hoje a gente é muito amigo, e a Isabelle, no outro dia, foram conversar comigo. Amigo, mas como que tá? E tal. Eu falei, eu não tenho nada, gente. Eu tenho só minha bolsa com a minha roupa. E foi assim que eu vi. E um sonho. E um sonho. E aí aí a minha amiga, como no quarto deles tinha ar-condicionado, me deram o ventilador deles pra dormir, colocaram o cobertor e me deram o lençol. E aí fui ficando. Eu acho que eu ainda bons fiquei... amigos, eu quero dizer, ter muito bons amigos. Eu acho que eu fiquei com eles lá, era tipo uns 7, 8 meses. Aí depois começou a dar alguns problemas no apartamento, todo mundo acabou se mudando. Só que aí eu já tava contratado, já tava com carteira assinada. Melhor, já tinha como pagar um apartamento pra mim mesmo. E aí fui morar sozinho, depois morei com outros amigos que eu considero como minhas irmãs, porque a gente passou muito tempo junto. E depois disso, meus irmãos acabaram querendo ir pra Manaus e eu dei força pra eles irem. Falei, vem, a gente vai se virar, conseguir emprego, tu fica, se tu não conseguir, tu volta. E tipo assim, eu falei pra ele, olha, eu consigo te ajudar durante 3 meses. Se com 3 meses tu não conseguir nada, eu não vou conseguir te manter. E ele foi, tipo, no primeiro mês ele já conseguiu um trabalho, e aí a gente pegou e falou, olha, vamos alugar uma casa pra gente ficar? Eu, tu, e aí depois a gente traz nosso irmão caçula, que na época tava fazendo ensino médio ainda em Barreirinha, o Mário. E aí eu e o Gugu já morávamos lá, minha irmã já era casada, tinha voltado pra Barreirinha, ela só me levou, eu fiquei pra lá e de lá fiz minha vida. Aí meu irmão foi, conseguiu trabalho, a gente alugou uma casa, depois levou o nosso outro irmão caçula. E morávamos nós 3 juntos. Aí, na época, eu trabalhava ainda no distrito, saí do distrito para trabalhar numa casa lotérica, como operador de caixa. Da embalagem. Gente, eu tenho como provar isso, tá? Eu tenho todas as assinaturas na minha carteira. Montando uma caixa lotérica. Eu saí da movelaria, a movelaria não saiu de mim. Vou montar uma caixa lotérica agora. Aí eu saí do distrito pra casa lotérica, né? Eu iria trabalhar menos e tal. Então eu aceitei de boa. E fora que, na época, o meu primo trabalhava no escritório de advocacia do dono da lotérica. Então ele fez um intermédio. Eu não passei aquele pipoco de ter que deixar currículo, fazer entrevista, eu meio que já entrei direto. Aí fiquei como caixa durante 4 meses, depois virei gerente da lotérica. Rapaz, olha aí, o cara é muito competente, né? Fiquei gerente da lotérica e aí já tava cursando enfermagem. Cursava enfermagem. Nesse meio tempo já tinha entrado pra enfermagem. Fiz 2 períodos e meio, quase que 3 períodos de enfermagem e depois vi que não era pra mim. Cheguei lá numa aula pra suturar lá um pé, eu olhei pra professora e falei, não dá. Olhei o que assim, tu sentia quando tu viu aquele pé aberto? Ai, lá? Nojo. Aí eu falei, então, isso meu não filho, dá. isso daqui é pra você, sutura. Aí eu lembro benzinho, ela pegou no meu ombro assim, aí ela falou assim, vai pra casa, pensa no dinheiro que tu tá gastando todo mês e vê se isso é pra ti. Aí eu, tá, fui pra casa e nunca mais voltei. Tranquei o curso na época. E aí fiquei, tipo, 2018, praticamente até metade de 2019 sem fazer nada. Aí eu já conhecia o Instagram, já usava o Facebook e eu era, na época do Facebook, eu era da polêmica, né? Tipo, sempre tive opinião própria. Olha só, como é. Quem ia imaginar? Olha, no começo desse podcast, você viu que ele disse pra gente que ele não se identificava com a polêmica? Mas as origens não negam, meu filho. Entendeu? Quem que diria mas é aquilo. Quem que é a mesma pessoa de 1 minuto atrás, entendeu? Nossa, eu achei. Vai dar muito corte pra nós. E aí, gente, então... E aí, já era ativo lá nas redes sociais? Já aí começava a gravar os videozinhos, falava do meu dia. Na minha cabeça, 5 pessoas me assistiam, mas eu tava bombando.
entendeu? O que importa. Eram meus amigos mesmo, me me respondiam identifiquei, e tal. O engajamento de 5 Eram pessoas. 5 pessoas e aí ainda gravava aquele história, um monte de gente perguntou, não sei o que, realidade, ninguém perguntou nada. Como Isso vocês estão perguntando? Isso acontece com muita gente, vocês sabiam? Vocês sabem Sim, disso, sim, né? sim. Abrir uma caixinha de pergunta, ninguém manda nada, a pessoa mesmo vai lá no fake e faz um monte de pergunta pra responder. Eu não faço isso, tá? Mas tem gente Mas que tem faz. que faz, tem que faz. Foi uma indireta pra alguém. E aí, gente, eu peguei e decidi que. Aí mexendo nas redes sociais, por incrível que pareça, no Facebook apareceu uma propaganda da Prefeitura de Manaus oferecendo o PBU, que era o Programa Bolsa. Programa Bolsa Universidade, que era da Prefeitura de Manaus. Aí eu me inscrevi, como eu trabalhava na época na lotérica, mas na carteira não era o salário de gerente, era valor de operador de caixa, na época era 1.119, eu acho. Então eu consegui 50% de bolsa para jornalismo. Aí eu peguei e fiquei, eu consegui 50%, eu tinha que escolher uma faculdade. Só que eu ia escolher a faculdade e ainda ia passar por se era apto para aquela área, isso. Aí eu joguei para jornalismo por conta de eu ter aquela afinidade na minha cabeça com as redes sociais e comecei a cursar jornalismo na Uninorte. Aí eu fiquei 19 e 20. Aí eu fiz 3 períodos, veio a pandemia. Saí da lotérica, em novembro, em novembro de 2019, eu ainda não tinha um ano na lotérica, eu decidi que eu ia sair da lotérica e ir pro shopping. Porque o meu amigo Manuel trabalhava no shopping, ganhava muito bem, obrigado, seus 3, 4 mil reais, porque batia a meta todo mês, isso e aquilo. Aí eu me deslumbrei, quero ganhar o mesmo que ele, né? Ganhava bem como gerente, mas queria mais. Fui pro shopping. O Manuel, isso. Pedi a conta da lotérica, fui pro shopping, comecei a vender, ele me ensinou tudo que ele poderia me ensinar, comecei arrasando, vendia bem, aí veio. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, pandemia. Caralho. Fecha o shopping. Fecha tudo. Vamos dar conta dos que entraram agora. Aí eu tava em experiência, né? Já tinha passado os 3 meses, já ia ser contratado, veio a pandemia, vamos dar conta deles. Aí eu peguei a conta. Não tive como pagar a faculdade, tive que trancar, né? Na Uninorte, já fazendo jornalismo. Acabou que não tem um dia de paz, né? Não tinha um dia de paz, cara. Parecia que eu tava, só sobrevivendo. Passava de nível. Eu tava igual o Jon Snow quando ele tá naquele episódio dos mortos lá. Eu tava só assim, ó. Eu tô aqui. E aí eu peguei... Não tem uma pizza aqui. Não, né? E aí eu peguei e fui. E aí eu peguei e falei assim, não, cara, cansei. E pandemia. Aí como eu peguei a conta, eles ainda me deram 3 meses de seguro-desemprego e tal. Assim, deram a conta certinho. Fiquei em casa, né, nos primeiros meses de pandemia. Aí depois finalzinho de 2020 para começo de 2021, teve uma parada, se eu não me engano, né? Sim. Passou a pandemia. Aí volta a abrir as coisas, volta a contratar povo de novo. Entrei numa farmácia para trabalhar como operador de caixa. Vamos lá agora. Vamos fazer uma pausa. Ele saiu do interior, foi embalar móvel, depois foi pra lotérica. Da lotérica pro shopping. O shopping, Pandemia se lascou. Tombou ele. E agora ele vai pra farmácia. Vamos lá. Aí na farmácia eu trabalhava como operador de caixa. E aí ainda não dava pra voltar a fazer faculdade. Realidade, dava, mas eu não queria. Né? Era particular, aumentou muito. E aí eu recebia, 1.400. Aí eu pagava aluguel, morava só. Já tinha me separado dos meus irmãos, né? Eles já estavam morando só eles, eu já tava morando sozinho de novo. Porque eu queria estar na bagaceira, queria... Tu era da bagaceira? Ou tu ainda é da bagaceira? Eu sou da bagaceira de bebê. E qual é outra bagaceira que eu não conheço? Então. Tem outra bagaceira, bicho. Não sei. Que bagaceira. Qual a intenção um jovem de 18, 19 anos vai morar só? Ah, entendi. Pra orar. Amigo de João Marcelo. De joelho. Isso mesmo. Tá bom, Júlio. E aí eu já morava só. Gente, eu falei, né? Eu não sei o que é isso. Eu também não sei. Eu sou inocente aqui nessa Não, eu mesa. imagino. Continue. E aí você foi morar sozinho? Aí fui morar sozinho, trabalhava na lotérica e tal. Aí deu um grande BO na lotérica que eu trabalhava.
acabou que eu trabalhava no setor de operador de caixa, mas a gente separava alguns medicamentos para soltar pro delivery entregar. E aí num belo dia, como eu não citei o nome da farmácia, eu não vou citar, eu vou contar mais ou menos como foi. A maioria dos funcionários entendeu que a farmacêutica da época deu entrada errada nos medicamentos. Vocês sabem o que a Mayara tá usando para emagrecer, o Ozempic? Pois é. Ela de injetar Nós lá. recebemos, na época, 39 unidades. E a farmacêutica, diga-se de passagem, uma otária, deu entrada errada no medicamento, colocou 49. E aí, tipo assim, sumiu 10 Ozempic. Como é que some um remédio que a unidade custa R$800? Não tem como. Só aí Aí 8 conto. Sumiram 10, imagina. Aí, na época, o gerente regional veio, pegou aquela galera do delivery e dividiu eles em outras farmácias. Por quê? Porque não conseguiram provar se roubou, se sumiu, se ela contou errado. O que tem na filmagem é ela de costa pra câmera contando e dando entrada no medicamento. Mas não aparece ninguém mexendo na geladeira onde o medicamento ficava. Não tem, a Ou filmagem seja, toda aparece. comprovação de furto. Não existiu furto. O que existiu foi um erro dela. Que nunca, diga-se de passagem, ela nunca sofreu uma consequência, por exemplo, de demissão por isso. Mas ela foi junto, transferida para outras lojas. E na outra loja que eu fui parar, eu tive a infelicidade de já ir marcado como uma pessoa que deu trabalho na antiga farmácia. E aí eu peguei e fiquei numa implicância com a gerente. Eu ia fechar meu caixa, ela tava em cima de mim enfim, era uma putaria chata demais. Chata. E aí chegou num belo dia, eu falei assim, né? Surtei. Falei O seu pavio, ele é meio longo, né? Né, Não. demais. Aí eu peguei e falei assim, eu não aguento mais essa putaria de toda vez a gente tá fazendo as coisas e você estarem em cima, né? Eu entendo que a gente vem de um procedimento não tão legal, mas não tem necessidade disso. Tem um monte de câmera aqui, não tem por que estar o tempo todo essa observação só comigo. E aí ela era bem carrancuda mesmo, tava no direito dela, querendo ou não, né? A gente vai continuar fazendo dessa forma. E aí eu fui arrastando. Eu namorava na época. O homem era namorador, né? Era. Só aqui já teve uns 3 namorados. Pois é. Teve história aqui. Cada emprego no namoro. Literalmente. E aí eu peguei e pedi a carta. Fiz a carta de demissão, saí da farmácia. Da farmácia, o meu amigo já tava de novo no shopping, me chamou, fui pro shopping de novo. Aí tu trocou de namorado na saída, né? Porque Eu troquei de namorado? Não, eu segurei um pouco. segurou um pouco, é ótimo. Isso. Eu ainda tava namorando um pouquinho. Eu segurei um pouquinho, tava namorando ainda. E aí, isso já final de 2021. Isso a gente tem que idade nessa época aí? Já tá com que idade? Final de 2021 eu tava com 22. Bom, 22. Já tinha 22. Na primeira faculdade de jornalismo. Aí, 2021, só pra eu lembrar certinho, Aí, decidi no final do ano que eu não queria mais ficar em Manaus. Aí aquilo que eu falei ainda agora, eu tinha 22 anos, tinha ido pra estudar. Fazer a vida, né? Fazer a vida, virar alguém, porque no interior a gente tem isso, que a gente sai pra virar alguém. E eu tava querendo voltar sendo ninguém de novo, porque eu não tinha conseguido porra nenhuma. Tinha rodado o mundo. Rodei demais e parei no mesmo lugar. Eu ia voltar pra casa com as minhas roupas, com uma cama que eu tinha comprado, diga-se de passagem, um ventiladorzinho do começo da história. nada, né? Com 2 faculdades Não tem trancadas, sem terminar e tal. E a expectativa dos teus pais nessa parada aí? Como é que... Eu acredito que uma grande decepção, né? Porque os outros dois que foram... Eles acompanhavam Sim, o teu trajeto? não, os meus pais, assim, nunca tiveram dinheiro. Mas os meus pais, eles sempre trabalharam. Então eu entendia que o que eles tinham era pra eles. Sim. Eu nunca fui desses filhos que vê que o pai e a mãe não tem como ajudar, mas faz o pai e a mãe mandar 1.000, 2.000 reais por mês pra viver uma vida fina. Eu nunca fui assim. Eu sempre tive consciência de que quando eles podiam me ajudar, eles me ajudavam. E como é que eles me ajudavam? Nós temos um tio que tem um barco que faz linha de Barreirinha para Manaus. Aí eles mandavam, por exemplo, bife,
peixe, buchinho e Mantimento. 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, farinha, feijão. Era como eles podiam ajudar e como ajudavam, graças a Deus. E isso me salvou durante muito tempo. Inclusive, quando eu fiquei desempregado, eu guardei o dinheiro do seguro para pagar o aluguel, que eu morava num kitnet de R$ 400, e a comida eles mandavam para mim. Era como eles me ajudavam. E aí tu ia racionando, Isso. ia fazendo o teu... Era teu só jogo lá. eu, então meio que assim, né? Às vezes eu acordava, eu só já almoçava, às vezes jantava, às vezes não jantava. Então ficava de Mas não boa. chegou a faltar pra ti Não, assim. graças a Deus nunca precisei passar fome. Precisei escolher. Mas Tipo assim, passar fome, não. precisei escolher, mas passar fome não. E tipo assim, eu fiquei nessa dúvida. Porra, vou voltar, não fiz nada, não estudei, não tenho nada. Só sou eu com um monte de problema na cabeça, recém saído da terapia, já tinha tido ansiedade por conta da pandemia. Fiquei ali tratando e. cansaço também, né? Tipo assim. No tá- período do isolamento da pandemia, tu ficou lá em Manaus, direto. Fiquei em Manaus. Fiquei 3 meses morando com os meus irmãos, depois a gente brigou. Aí foi que eu saí de casa e eles ficaram juntos e eu fiquei morando sozinho. Hoje vocês falam... Hoje sim, graças a Deus. Mas meus irmãos moram em Manaus. Um faz faculdade de educação física, o outro faz. A gente não conversa muito, tá? Então, o Gugu eu não lembro bem, mas ele tem alguns cursos aí. Mas ele trabalha hoje, né? Tipo, cargo bom, tanto ele quanto meu irmão. E estão bem, graças a Deus estão bem, moram bem. Meu irmão tá pra casar, o Gugu, o Mário também. E então, todo mundo tipo, encaminhado, todo mundo encaminhado. E aí eu peguei e falei assim, mas e aí? Se eu não voltar, eu vou ficar aqui, quando eu der, eu tô fudido, então vou voltar. E o tempo é a única coisa que não espera, né? E eu peguei e falei assim, pô, eu tô voltando pra casa dos meus pais, então eu tenho a certeza de que lá eu não vou passar fome. Tenho certeza de que, mesmo que eu vá decepcionar eles por um lado, mas é o que eu tenho pra agora. E voltei. Aí voltei pra Barreirinha. Meus pais já tinham saído de Terra Preta, venderam a casa deles em Terra Preta e compraram uma em Barreirinha. E aí eu voltei pra lá com eles. Isso já no começo de 2022. Aí quando eu volto pra Barreirinha, eu conheço o Adriano, que atualmente é meu noivo. E aí a gente começou a se envolver, ele trabalhava lá, era professor, porque agora ele tá estudando. E aí a gente se conheceu e o Adriano, ele estuda demais. Até, às vezes eu digo até pra ele assim, me cansa ver tu estudar tanto, mas é uma coisa que ele gosta. Tipo, hoje ele faz doutorado em História e ele começou a me incentivar. Poxa, você tem talento, suas redes sociais são boas, você comunica bem, volta a estudar, bora fazer faculdade. Aí eu peguei e falei assim, mas aí não dá, não tem aqui, não sei o que. Aí, tem EAD. Aí eu voltei a fazer jornalismo na Estácio, pela segunda vez. Comecei na Uninorte, fui pra Estácio, estudei na Estácio, aí quando chegou no final de 2022 eu falei, não quero mais ficar em Barreirinha. Não tinha nada em Barreirinha. Eu amo Barreirinha, mas pra minha área, pra eu crescer, não tinha nada pra mim ali. E a faculdade online nunca foi pra mim. Apesar de eu gostar muito do jornalismo, mas eu não gosto de ler. Eu tenho esse problema. Então, pra mim estudar, né? Pra eu estudar pelo celular, pelo computador, porque era EAD, era muito complicado. Fiz 3 períodos de novo pelo EAD e aí foi que a gente veio pra Parintins. Eu vim pra Parintins no começo de 2023 e ele foi pra Manaus para cursar o doutorado pela UFAM. Ele ainda tá fazendo doutorado. E aí eu vim pra Parintins e não tava estudando nada. Consegui passar num estágio lá pro liceu. Na época, que não mudou, né, o mesmo valor. Eu recebia, tipo, menos de R$ 800. Mas eu decidi que a gente ia alugar um quarto e que eu ia ficar me virando. Aí, como eu baguncei ainda agora, fazia comida na sanduicheira. Nossa. Porque, tipo, eu aluguei um kitnet, então não tinha fogão, não tinha geladeira, tinha um frigobarzinho. Aí eu comprava, tipo, salsicha enlatada, salsicha normal, calabresa, ovo, fritava na sanduicheira e era isso que eu almoçava. Quando tinha um dinheirinho a mais, eu ia comprar uma marmita e tal, mas nem sempre dava. Quando dava uma melhorada, aí a gente comprava uma marmitinha e tal, tava ótimo. Sobrevivendo. E aí eu entro no liceu
e eu conheço a Sara e a Vivian. A Sara Reis e a Vivian Rodrigues. Elas têm uma... Elas têm Onde é Parintins. Isso, exatamente. E aí tem um canal no Instagram, isso, né? tem um canal no Instagram, acho que no Facebook também. E elas já trabalhavam nessa área da comunicação. E elas me abraçaram. A gente vai pegar essa gay aqui, como elas me chamam, né? A gente vai pegar essa gay aqui e vamos trabalhar junto. E aí a gente começou, aí fazia trabalho pro pessoal do Baranda, fazia trabalho de divulgação para viagem de turismo, fazia trabalho de divulgação de festa. E assim, eram vídeos icônicos que engajava pencas e o pessoal adorava chamar a gente para fazer. E aí a gente pegava valor tal, se dividia, quando não a gente fazia e trocava por um lanche e comprava ganhava cento e pouco e todo mundo ia comer e foi assim que elas foram me ajudando. Agora me conta um pouco do Júlio, que não é blogueiro, é comunicador. É. Como é? Eu tava te contando agora nos bastidores aqui, falando um pouquinho pra ele, que a gente percebe ele assim com mais ênfase na época do BBB, né? É. Que só dava Júlio Gutel aqui no BBB. Quem é a Web TV brasileira pede Júlio. Não, mas é sério. Saía lá o negócio, a menina espirrava. Júlio Gutel. Rapaz, era rapidinho demais. E aí eu quero saber como foi esse boom e a sacada também, claro, pra dar início a essa jornada digital que foi da época do BBB. Que conta pra gente como foi essa ascensão aí. Cara, após eu já estar introduzido no meio da comunicação, eu já estava ganhando dinheirinho legal, né? Graças a Deus, com os trabalhos que eu acabo recebendo, eu ganho um dinheiro legal. Então um pouquinho antes do BBB, eu já tinha comprado um tablet e também tinha um computador e o celular. Aí eu ficava meio que ligado 24 horas no BBB. E eu lembro benzinho, quando a Isabelle foi anunciada, eu tava no primeiro grito de carnaval na Chitara, lá na Avenida Amazonas. Aí eu peguei, falei assim, logo cedo eu já tinha colocado nas minhas redes sociais. Comentar o BBB sempre foi algo que eu queria, mas nunca dava certo. Eu começava e depois parava. Aí eu peguei e esse ano eu comecei a gravar history. Falei, pô, esse aqui é o participante tal. Eu achei o vídeo dele de apresentação muito legal, me identifiquei, gostei e tal. Esse aqui eu não gostei tanto e nas minhas redes sociais tu sempre vai ver eu falar o que eu acho. Independente do que algumas pessoas vão achar ou não, né? Claro que a gente tem que filtrar algumas coisas, mas eu sempre vou estar ali colocando a minha opinião à risca. E foi como eu fiz. E isso sem passar pela minha cabeça de forma alguma que a Isabelle estaria lá. Mas, como já alguns anos atrás já tinha tido aquela polêmica de que ela tinha sumido e ela ia pro BBB e aí bagunçaram e tal, aí eu peguei e eu tinha feito uma publicação no Twitter, né? Isabelle Nogueira, mais uma vez, some das redes sociais e vai ser anunciada no BBB. Porque vai ser anunciada no BBB. E depois a mana surge do mato dizendo que tava sem celular, isso e aquilo, pra engajar. Tipo isso, né? Aí eu peguei, só que ninguém me segue no Twitter, digamos assim. Então quase ninguém viu, algumas pessoas curtiram e tal, mas eu não bombo no Twitter, digamos assim. E aí eu peguei, fiz os stories de alguns participantes. E tipo, tava lá no meio do carnaval, saía um participante, eu tentava gravar alguma coisa e subia no history. Direto mesmo. Sem estar num lugar fechado pra gravar um áudio legal, era a minha opinião, e zoada, com barulho ou não, e postava. E aí, do nada, eu falo assim, pô, ainda não tinha carregado o vídeo do participante que tinha acabado de ser anunciado, que era o último. E logo em seguida, iriam anunciar a Isabelle, o Davi e os outros que estavam concorrendo pra entrar pelo público da casa. Aí, do nada, eu abro o Instagram, quando eu abro o Instagram, o vídeo da Isabelle. E Nossa. eu já conhecia um aplicativo, né, Insta Download, onde a gente consegue baixar os vídeos do Instagram sem precisar vir com a marca de onde a gente tirou, mas como comunicador, sempre postando, dando crédito, isso. Baixei o vídeo em questão de segundos, já subi no meu Instagram e mandei collab para alguns perfis que eu sabia que iam embarcar na onda assim que vissem também. E aí, qual foi o meu pensamento? Eu não sabia se ia dar certo, mas eu mandei. Porque eles poderiam muito bem querer subir, mas como eu já tinha subido primeiro, ia pegar o embalo.
E aí eu mandei pro Festival de Parintins, eu mandei pro QG da Isabelle Nogueira. Eu acho que o primeiro vídeo dela, que foi aquele perfil do anúncio dela, foi tipo uma collab com outras 4 pessoas. Com outros 4 perfis. E tipo assim, em menos de meia hora tava com 10 mil visualizações. Se eu não me engano, Nossa. esse vídeo dela bateu tipo 40 mil visualizações. Eu fiquei assustado. Eu não imaginava que ia dar tanta visualização. Aí eu peguei e falei, e aí, continua ou não? Mas esse foi o teu primeiro boom na internet do teu perfil lá? Não, De 40 mil, o meu assim. primeiro boom na internet foi um vídeo de 23 mil falando sobre o Dia Internacional das Mulheres. E depois vim esse. E esse das mulheres foi em 2022. Eu gravei ele em 2022. Na época eu mandei para uma influenciadora de Manaus, a Kayla Karim. Ela viu o vídeo e compartilhou nos stories dela. E aí, através dela, o vídeo explodiu. Na sequência, nós tivemos aqui em Parintins, ano passado, né, o assassinato de uma trans, da Jéssica Radassa. E eu fiz um vídeo de indignação com relação Uma situação, né? ao que não se deu pelo caso dela. Sim. Que foi algo bizarro, que deveria ter tido notoriedade, ou pelo menos uma preocupação das autoridades com relação ao assassinato dela, que foi horrível, e não teve, né? Não deram importância, mais né? uma vez o Brasil colocando a classe LGBTQIAPN+, como o limbo, de que não importa. Morre todo dia, apanha toda hora, sofre agressão e ninguém liga. E eu fiz um vídeo explicando o que tinha acontecido, né? Que ela tinha sido acusada injustamente e que eu achava podre não ter uma atitude das autoridades e tal com relação ao que tinha acontecido com ela. E aí uma influenciadora trans de Manaus, a Luana Pantoja, também viu esse vídeo e compartilhou. E ele também deu altas visualizações. E na época, meu namorado meio que foi contra eu postar. Porque eu literalmente tava dando a cara a tapa, falando que Dando nada tua tinha opinião sido mesmo. feito e algo precisava Era ser meio feito. perigoso, né? As autoridades tinham que fazer alguma coisa, os representantes municipais tinham que fazer alguma coisa e ninguém fez nada. Tanto que eu acredito, pelo menos até a última vez que eu pesquisei sobre, o caso não teve solução. Tipo assim, uma vida ceifada e ninguém sabe quem matou, né? Não se Sabem por procura, que não matou. investiga, né? Transfobia, ódio gratuito. Mas, tipo assim, quem matou? Essa pessoa que matou vai pagar? Ou ela só perdeu a vida em vão, como muitas outras, né? Então, eu bombei nesse vídeo também. Mas esses foram os 2 vídeos que literalmente eu tive, assim, um alcance, tipo, mais de 20 mil visualizações. E aí, eu venho e bombo de novo com o vídeo da Isabelle no festival, no Big Brother. E aí eu começo, aí eu falo assim, eu vou ficar postando. Aí tá, fiquei meio que assim, né? Sou caprichoso, todo mundo sabe. E tem aquela, querendo ou não, tanto no item de rainha, como no de porta-estandarte, no de cunhã, tem aquela implicância de que uma é melhor que a outra. Rivalidade, né? E aí, logo na sequência de sair o vídeo da Isabelle, a Maciele posta um vídeo apoiando a Isabelle. Eu printo aquele vídeo, eu gravei aquele history, postei no meu postei no feed. Na sequência, abre aspas, polêmica. A Maciele tem que retirar o vídeo, né? E aí ela apagou aquele vídeo dos stories. Só que eu já tinha gravado a tela, já tinha recortado e eu já tinha publicado. Muito Em rápido. menos de 1 hora o vídeo tava com mais de 1000 curtidas. Aí tem- Mais de 5 mil visualizações. Milhões não. Mas eu tenho vídeo de 1 milhão de visualizações. Tem vídeo de 1 milhão de visualizações do BBB. Também dela falando da Maciele. E aí, a Maciele precisou apagar o vídeo. Não sei porquê. E eu tinha postado. Eu não sei porquê, Deus não sabe, ele sabe. Então, ele sabe. então muita gente começou a compartilhar, o vídeo bombou e tal, e o engajamento dele é surreal. Da Maciele dando apoio, tal. E aí eu peguei e falei, cara, é isso. Na época, começo de 2024, eu tinha em média 4.800 seguidores. Hoje, Quase 5 mil. Hoje eu tenho 12.480.
É muita gente. Sim, galerinha, a Isabelle me deu muito engajamento. Ela é obrigada, Isabelle Nogueira. Você imaginava que teu Instagram ia chegar a esse número? Não, porque nos primeiros vídeos eu não ganhava seguidor. Eu ganhava visualização, mas eu não ganhava seguidor. Eu acho que o primeiro mês eu ganhei em média 600 seguidores. E aí eu peguei e... Tá, ela entrou, ficou naquele negócio de paz e amor, emaninhozinho, emanazinha. Não acontecia nada, não fazia nada. E aí eu tinha muita visualização, porque os perfis se engajavam, compartilhavam, gostavam do conteúdo, porque eu sempre fui de colocar o vídeo, mas de falar o que eu achava do vídeo. E aí foi que veio, ela começou a sofrer xenofobia por causa do sotaque, por conta da fala dela. Muita gente dizia que ela era falsa, isso e aquilo. E saiu a rivalidade bovina de Marciele e Isabelle e veio a personalidade do comunicador que precisava, naquele momento, abraçar uma representante do norte. Que ela tinha o Marcos e a Alane, mas quem estava, querendo ou não, levando a sua cultura, falando do norte, era a Isabelle. E aí eu comecei a pegar os recortes de falas, né, dos participantes atacando ela, colocava aquela fala e jogava um vídeo dando opinião, colocava aquela fala e jogava um vídeo dando opinião. E aí os meus seguidores começaram a crescer. E aí, tipo assim, teve dia que eu ganhei, tipo, 400 seguidores num dia. E notificação. E eu postava, tipo assim... Tinha horário pra te postar? Não, era super... Saía no BBB, eu já jogava no meu Instagram. Eu na época, assinei o Globoplay pra eu ficar vendo, né? E aí, às vezes ela tava lá no jardim falando com os bichos, não tinha muito o que fazer, mas aí do nada ela fazia alguma coisa, dançava, conversava alguma coisa, alguém falava mal dela, gravava a tela, já publicava. Com o Davi, né? Teve amizade com o Davi, aí briga com o Davi, aí o pessoal ataca ela, aí depois volta a amizade de novo. Ainda bem que eu não acreditei nele. E aí, gente, os seguidores começaram a subir. Eu finalizei o BBB com 13.200 e poucos seguidores. E aí tem aquela galerinha que vai fazer uma avaliação. Vale a pena continuar seguindo esse perfil ou a gente vai deixar de seguir e volta no que vem se ele for falar do BBB de novo. E aí eu desci, na época, pra 12.600. Perdi mais de 1.000 seguidores. E eu fiquei, eu já imaginava que isso ia acontecer. Aí o que vem agora? Vem Fazenda, vem algum outro reality. Embora essa nunca tinha sido a minha área. Comunicar, fofoca, né? E tal. Tem um novo até a Estrela da Casa. Tipo, que um exemplo eu não tenho acompanhado. E aí eu acabei que perdi muitos seguidores. Mas eu já tinha ganhado muitos seguidores, já tinha ganhado muita visibilidade, o meu engajamento lá em cima e eu precisava manter de alguma forma. Então o que eu fazia antes, que era visto por 300 pessoas, hoje, diariamente, é visto por 1.500, por exemplo. O meu número menor nos stories geralmente tem sido de 400, 500 pessoas. Todo dia. E quando bomba muito é tipo 1.500, 2.000 pessoas. Isso no history. Caramba, isso é muita gente. Porque assim, imagina uma sala de 1.500 pessoas. É muita gente. Vou te falar. É muita gente. E o cuidado que tu tem que ter nas tuas redes sociais. Isso. E assim, né? E manter... Cansa? Às vezes sim. Porque eu ia chegar nessa pergunta porque assim, depois que chega num certo... Vamos lá, colocar 10k aí de seguidores. Que tu percebe que pode gerar algo legal depois. Manter... é mais cansativo do que alcançar, né? É mais cansativo. É mais cansativo porque, assim, tu saiu daquilo, mas as pessoas não estão ali só pra ver sobre o BBB. Se eu postasse só o BBB, eu acho que elas iriam esperar que eu postasse só fofoca. Mas eu sempre, tipo assim, tinha dia que eu acordava, eu tava tomando café, comendo um pão com ovo e Tucumã e eu postava, ou era um frito de farinha, ou eu tava cozinhando e eu gravava. Então, ao mesmo tempo que tinha muita coisa do BBB, tinha muita coisa da minha vida. E até hoje eu costumo fazer isso. E aí, chega um tempo que a gente tem trabalho, começa a faculdade, e aí a gente fala, cara, não dá. Aí foi quando eu parei. Aí eu parei com 1.600, com 12.600,
E eu não conseguia. Eu dava um bom dia, falava que estava fazendo tal coisa, mas não conseguia ter aquela sequência de 15, 20 stories que eu fazia no dia. E aí vem a pergunta, os teus seguidores te cobram essa ausência? Sim. Hoje, mais do que o pós-BBB. Pós-BBB, eu dei uma sumida, perdi alguns seguidores e tal. E a galera perguntava, e aí, vai fazer o quê? O que tu vai comentar agora? Nossa. Como que tu vai fazer? Aí eu falei assim... Então aí eu, ficava na tua cabeça, né? eu cheguei a postar, eu falei assim, gente, tô recebendo algumas mensagens com relação a como é que vai ficar a questão do perfil e tal. E por um breve momento, eu pensei em criar, em trocar o nome e criar... Eu até coloquei, na realidade, eu acho que era Júlio Comenta. Eu coloquei no nome do perfil e tal, tentando fazer tipo o Hugo Gloss, por exemplo. Criar um perfil só pra aquilo. E aí, na época, criei um perfil privado pra mim, mas não decolou. As pessoas começaram a deixar de seguir. Tipo, não tinha mais o Júlio ali no meio das fofocas, no meio das notícias. Então, Comentário, né? exatamente. Aí começaram a deixar de seguir. Eu falei, não é isso. Não é isso que o público que veio me seguir quer. Aí eu voltei com o nome de novo, Júlio Butel, e comecei a postar minhas coisas. E aí consegui manter aquele engajamento que eu tenho até hoje. E assim, sobre a questão, tipo assim, cansativo. É cansativo. Tem uma hora que tu sabe que tu precisa gravar pelo menos 2 vídeos no dia, senão no outro dia, quando tu for gravar, o teu engajamento já vai estar lá embaixo de novo. O algoritmo já não entrega, E é a parada exatamente. já... E é uma construção diária. Diária. Consegue se manter só no history? Consegue. Mas aí, se tu vai te manter no history e tu vai postar alguma coisa no feed, não vai bombar como teu history bomba. Entendeu? E hoje, um exemplo, para quem quer trabalhar com divulgação ou parceria, o feed tem que entregar alguma coisa, né? Porque não tem só. Muita gente vai pelo history. Quantas pessoas tu alcança? Como é teu público? Qual é o teu diferencial? Entendeu? Mas se tu não for levar isso pro feed, a galera não abraça, não contrata, porque vai ver que não vai ter retorno. Né? Então, E é lá que mostra, né? Tipo, o alcance. exatamente. Por Por exemplo, se eu fecho uma parceria contigo e vou fazer uma publicação hoje e depois disso eu não fecho mais nenhum trabalho, é a tua publicação que vai ficar ali por 1, 2, 3 meses, entendeu? Sim. Então é o que vai ser visto. E é o que a galera procura, é o feed. Eu já fiz muitos trabalhos de divulgação, parceria, loja de celular. Hoje tu trabalha com divulgação ou com outro tipo de material pra internet? Não. Além do teu perfil, é claro. Eu não trabalho com divulgação. Me explica pra gente como é o teu trabalho hoje com essa questão do audiovisual que tu faz. Hoje, atualmente, eu tenho feito um trabalho no meu perfil, né, para tentar aumentar de novo o meu número de seguidores e de alguma forma tentar postar todo dia, falar com as pessoas todo dia, porque eu voltei a receber mensagem, tipo assim, tu não tá postando quase, não sei o que foi e tal. E embora as pessoas pensem que não, acaba que tu cria um elo. Ó, eu tenho uma pessoa que eu sigo que muita gente julga, que é o Carlinhos Maia. Mas pra mim aquele cara é o foda das estratégias do Instagram. Entendeu? Tu assiste os stories dele e tu literalmente tá com ele onde ele tá. Tu tá nos espaços que ele tá, tu tá nas viagens que ele tá, tu tá participando das festas que ele vai, do jantar que ele vai. Inclusive tem lá o Rancho do Maia. Rancho do Maia, né? E então, assim, hoje não existe você comunicar algo achando que as pessoas vão estar ali só porque gostam de ti. Elas querem saber o que tá acontecendo na tua vida. É a presença, né, cara? Se não tá acontecendo nada na tua vida, tu te torna uma pessoa desinteressante. Inventa, né? Entendeu? Se não tá acontecendo nada na tua vida, tu vai perder seguidor. Por isso que tu cortou teu braço, né, bicho? Olha só, agora Tô perdendo 1000 seguidores, vou cortar meu que braço. ódio. Tá. Não, e o dia do corte do meu braço foi podre, porque eu tinha acabado de soltar uma foto no feed, tava porrada de comentário, curtida, o engajamento tava por tudo, eu tava num casamento lindo, aí, tipo, cortou o braço. E
A gente Mostra pra adota. câmera, mostra pra câmera. Olha a graça que tá o braço do homem. A gente adota a postura de literalmente postar tudo. Tipo assim, tô tomando refrigerante aqui. Pô, tirei a foto que eu tô tomando refrigerante. E aí eu peguei, consertei o braço, né? Tinha costurado e tudo, aí fui, tirei uma selfie. Pô, vai ficar tudo bem. E postei, foda-se. Só que, tipo assim, no casamento, né? Eu tava no casamento, fui pegar um buquê, pulei pra pegar o buquê, quando eu caí, o meu braço lambou num vaso de cristal. Estourou. Alguém filmou. Não. Isso. Né? A pessoa que tava atrás filmando a jogada de buquê pegou a parte que eu pulo quando eu caio, postou no history, esse aqui é o Júlio Butel. Caraca, Então, mano. eu tava... Escapa-se tudo. Eu tava suturando o braço, já tinha mensagem no meu Instagram. Como você tá? O que aconteceu? Não sei o que. Aí, tipo, eu não conseguia digitar. Eu tirei a foto, falei pro Adriano, posta e coloca que tá tudo bem. E, tipo assim, fui embora pra casa e o meu braço não mexia porque, tipo, eu levei ao todo 23 pontos. Só no corte maior foi 6 pontos dentro e 7 por fora, porque cortou o músculo, então teve que costurar, tipo, por dentro pra depois costurar por fora. E eu tava em junho, uma semana antes do festival, trabalhando na assessoria de comunicação do Caprichoso, com o braço todo suturado. Remendado, né? E aí eu peguei e fiquei assim, que merda que eu fui fazer, querendo casar. Se ele não casar Pegou o comigo, peguei o buquê. Então valeu a pena, né, Rodrigo? Valeu a Será? pena. Deu sangue pelo buquê. Deu literalmente o sangue pelo esse homem buquê. não valorizar Agora a isso. pergunta se precisava, não precisava. Não precisava. Ano passado, em outubro, nós viajamos pro casamento de uma amiga em Alté. E lá eu peguei o buquê. Então eu já tinha pego o buquê. Noivei na viagem. Foi ele, Tá não, aí. mas tu foi querer confirmar. Eu queria né? confirmar, entendeu? Aí, Esse vai durar. Eu sei É. que vai durar pro resto da vida. Porque o meu amigo deu sangue pra conseguir o buquê. O casal não vai sair. e aí eu postei, tipo assim. Então são coisas assim. As E aí tu pessoas postou- queriam saber como é que tava o processo do braço do Júlio. Pois é, eu vi que tu postaste lá a questão da recuperação. de todo Isso, eu cuidado. postava. Aí, tipo assim, todo mundo Todo me dia, via. né? O pessoal, aí, tá. Na semana, o casamento foi no dia 14. Isso. Eu fiquei em casa dia 14, dia 15, dia 16, que eu acho que era na segunda, começavam os ensaios técnicos no curral. E eu precisava trabalhar. Porque eu fazia os vídeos dos stories do Caprichoso, né? Apresentação de item. Tudo bem que essas apresentações são aqueles ensaios privados que a gente não publicaria. Mas precisava gravar para avaliação da dança das meninas. E aí eu, na época, informei, né, a diretora de comunicação. Eu falei, olha, aconteceu isso, tá aqui o atestado e tal. Aí tá, fica em casa, fica de boa. Na época, a Carol assumiu, né, a gravação dos stories, junto com a Isabelle, uma outra moça do jornalismo e também da comunicação. E elas ficaram gravando. Aí eu acho que eu não fui em um ensaio. E no outro eu fui com o braço todo enfaixado. Aí todo mundo que me via, tipo, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Tipo assim, gente que eu nem sabia que tinha visto alguma coisa, mas sabia que eu tinha cortado o braço. Ou tinha visto o vídeo e sabia que era eu. Então, hoje, literalmente, quase que 80% das coisas que eu faço, eu posto nas redes sociais. E a galera que te conhece. E eu literalmente posto, e às vezes eu esqueço que eu posto, e o pessoal vem e pergunta. E aí eu, tipo assim, como que tu sabe? Tu sabe, Aí tá, né? eu postei. Mais de 1.000 pessoas viram. Então, Alguém tem que saber, né? é literalmente isso. Então, assim, se você tem algo interessante acontecendo, todo mundo vai te acompanhar. Se tu deixa de ser interessante, tu vai perder, né? Infelizmente ou felizmente, eu virei uma embalagem. Já dizia Nicole Balls, eu sou uma embalagem. Entendeu? Então eu preciso alimentar minhas redes sociais para que essas pessoas continuem. E aí hoje eu adotei já os videozinhos mais rápidos, com frases de efeito, ou alguma coisa que vai gerar um meme, E tu que vão estuda a rede comentar. social. Tu Também. estuda estratégia. Também. Não é só chegar lá e fazer da cabeça qualquer coisa. Tu tem ali
Tem até quem faça e dá certo. Mas tu tem um aparato Mas hoje mas eu estudo por conta de questão de público. Pois é, eu tô perguntando isso porque pode ter alguém que tá assistindo a gente e uma hora fala, faz de qualquer jeito. Não é assim, tem um trabalho, tem uma coisa pra manter, né? Eu acredito que para mais de 20 criadores de conteúdo, que eu digo criadores de conteúdo que trabalham por trás do telefone. Que ensinam como editar, como cortar, como fazer uma passagem de um vídeo pro outro sem ficar grosseiro. Alguns ensinam uma técnica de que o corte, só cortar é melhor do que colocar uma transição. Então, são muitas cabeças com muitas ideias e que, às vezes, uma vez ou outra, eu testo as ideias. E essa daqui deu certo, essa daqui não deu, eu já não faço, essa daqui ficou melhor, essa daqui ficou realmente mais legal. E assim fui ficando, tipo assim, conhecido por conta das minhas edições de vídeo, dos vídeos que eu costumava fazer. Comecei a trabalhar, inclusive, na campanha política agora, com uma das candidatas a vereadora. Mas por conta da faculdade precisei me afastar. Mas assim, o meu nome já tá em vários lugares, entendeu? E isso é importante, né? Porque é sinal que teu trabalho, além do teu nome, tá chegando também em outros lugares. E amparado com a faculdade. Porque, tipo, hoje, com a nova grade de jornalismo, a gente tem estudado muito isso. A questão da comunicação e das multiplataformas. Tipo, o jornalismo habitual é conhecido por aquela pessoa que tá apresentando o Jornal Nacional. Ou por aquela pessoa que tá entrevistando ali na rádio tal, entendeu? E não é só isso, né? Nós temos inúmeros cargos que são ali dentro da comunicação. A comunicação, ela tá no teu dia, quando tu acorda e o rádio tá ligado, quando tu liga a tua TV, ou quando tu abre teu Instagram e tem alguém fazendo um comunicado, informando alguma coisa. Então, tipo assim, o jornalismo tá em todos os lugares hoje, multiplataforma, como a gente costuma dizer. E por isso que eu costumo dizer que eu não sou um influenciador, né? Eu não sou um blogueiro, porque eu trabalho, eu não tenho aquele nicho do humor. Embora eu já tenha tentado, eu não sou do nicho do humor. Eu literalmente converso com os meus seguidores comunicando, falando. Isso é diferente, né? Muito diferente tu trazer uma coisa mais humorada do que tu comunicar o teu dia a dia. Exatamente. É diferente. A gente percebe nas tuas redes sociais. Inclusive, para você que está acompanhando o nosso podcast agora, nesse momento, mais um podcast recebendo o Júlio Butel, ou Butel, como ele gosta de ser chamado, né? Vai passar agora na sua tela aí o Instagram dele. Vai lá dar uma comentada. Você que ainda não segue, que eu duvido, mas vai lá, comenta, compartilha, já segue. Vai passar agora nesse momento, né? Para dar trabalho para edição. Então, passando aí para você o Instagram dele. E outra coisa, também, né? O nosso também vai estar passando por aí. Por aqui, por essa tela, não sei qual é o lugar. Eu dando trabalho pra edição. Ai. Mas galera, a gente quer agradecer muito por você que tá aí agora. Comenta, curte. Esse episódio vai estar também no YouTube pra você. E a gente vai passar nesse momento alguns trechos do trabalho do Júlio pra você agora. Fica aí um pouquinho com o trabalho do Júlio lá do Instagram. Mas Cunha... É possível que eu fui o único que reparou nesse olhar da Isabelle. E aí, galerinha, vocês acharam mesmo que depois que a Isabelle Nogueira uniu o
os contrários, garantido e caprichoso, em prol dela ficar na casa do Big Brother Brasil, nós parintinenses não iríamos unir as torcidas? Pois é, você está muito enganado. E é por isso que eu vim aqui te convidar para hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro, a partir das 20 horas, acompanhar com a gente o resultado desse paredão que com toda certeza será histórico. Vamos manter dentro da casa mais vigiada do Brasil a nossa ministra da Cultura, para que ela continue promovendo a nossa cultura, os nossos bois e, é claro, o Festival de Parintins como um todo. Então eu conto com você a partir das 8 horas lá no Bar do Papai Joel, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Enquanto isso, vota no G-Show aí, viu? Bora manter nossa ministra da Cultura lá na casa. Muito bem, viu aí o trabalho do Júlio, para você que ainda não conheceu o trabalho dele, Instagram, passando mais uma vez para você, né? Até o braço cortado, você viu que apareceu aí. Vai aparecer, não apareceu, né? Olha, vocês estão. O homem não para, bicho. Ele cortou aquele braço, puta engajamento. Eu fico com medo de querer cortar as coisas em mim, pra aquele engajamento não dá, né? Que ódio, gente. E aparecer só já cortou. O homem meteu o braço no. Lá e ele muito assim, né, rapaz? Deu tudo certo, tá Deu tudo bem. O engajamento aqui, né? O engajamento aqui, o braço aqui, assim. Agora ele tem uma boa história e o casamento deve estar seguro, que é 2 buquês. Dois buquês. Vamos lá, eu quero saber, Júlio, com tanta gente te visualizando, te olhando, te acompanhando, e tu dá a tua opinião, tu tem essa segurança da tua opinião hoje. Haters, a gente tem haters. Galera que fala assim, olha, Júlio, não tô gostando desse negócio não, acho que tu não presta pra esse negócio não. Tem isso? E Tem. como é que tu lidar com isso, cara? Conta pra gente. Eu digo assim, foda-se. Assim, livre, né, amigo? É, porque, cara, o Mas hater... tem muito disso, assim, hoje já. Já acontece muito disso, assim. Porque a gente vive numa Parintins, né? Sim. E parece que todo mundo se conhece, se esbarra. Será que tem muito disso aí? Exato. Então, a gente consegue também ter uma dimensão de onde está o nosso público e quem é o nosso público. Hoje, eu tenho 40% de público parintinense, 60% Manaus. E aí divide, né? Sim. Tem ali uma porcentagem, tipo, 15% São Paulo, que eu acredito que deve ser por conta do BBB. Aí tem Pará, e assim ele vai mostrando. Né? Mas o meu público parintinense é um público, diga-se de passagem, grande. Os haters, hoje eles descobriram uma nova forma de ofender a gente sem que ele precise xingar, né? Que é comentando, rindo. Independente de estar falando mal ou não, ele tá rindo. E eu aprendi... É o famoso afrontoso, né? E eu aprendi que, de uma forma ou de outra, ele vai estar ali. É tipo Melody. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E assim, eu tenho pra mim que, tipo assim, quem te critica vai pagar um leite? Quem te critica vai pagar teu aluguel? Quem te critica vai pagar a conta de luz da tua casa ou do teu celular? Não vai. Então quem te critica tem que ir pra onde? Pra puta que pariu. E aí, eu deixo, entendeu? Tipo, eu tô querendo ou não ligado agora na campanha, e tem aquela galerinha que é do contra e vai, coloca kkk, comenta mentira. Eu vou lá, curto o comentário. Pronto. Vida que segue. Entendeu? Se eu for lá xingar ele, gastar o meu tempo pensando numa frase, pra eu meio que colocar ele no lugar dele, não vai mudar em nada. Ele vai continuar sendo uma pessoa amarga e eu vou continuar aparecendo. Entendeu? Alturas. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que as pessoas elas precisam ter uma cabeça forte pra trabalhar com a internet. Isso é verdade. Olha, isso é dica pra galera que tá Entendeu? aí, tá, gente? Se você tem vontade de trabalhar com a internet, tem vontade de falar sobre você, sobre o que você faz, que quer comunicar, embora não estude jornalismo nem nada, tenta praticar o senso comum de que aquela pessoa que não gosta de ti vai continuar não gostando de ti. Então, se ela falou mal de ti hoje, amanhã ela vai falar de novo.
Não vai adiantar tu ir te defender, não vai adiantar tu explicar que 2 com 2 não é 22, ou que 2 mais 2 não é E a 4. pessoa não quer nem saber. Porque ela vai continuar desdenhando do teu trabalho, ela vai continuar tentando te desmoralizar por onde ela for, e ela vai estar levando o teu nome, que é o que importa. E aí alguém vai falar mal de mim pra ti, tu pode não concordar, mas vai dizer assim, eu quero saber quem é pra ver se é verdade. Aí tu vai lá no meu perfil, vai gostar, vai me seguir, quem vai estar ganhando sou eu. Então hoje o hater faz um trabalho que também é bom pra gente. Então, haters, melhorem. Continue. Obrigado. Obrigado. Tá vendo vocês que não gostam do Mais Manque Podcast? O Tem que problema é se de mancar. vocês. É, Se tem que se manquem. mancar. Se manque. Se manque. Mais manque. E outra. Ele não deixa, né? Ele não deixa, não. Ele não para. Ai. Quando ele começa, ele vai... Olha, É eu vou isso. acabar quando desmaiar. E agora vamos falar de relacionamento. Meu Deus. Coração do homem. Agora deu sangue, tem que falar agora. Minha esposa foi fazer vasculhar a vida dele lá, a primeira foto lá, o Pedido de o noivado. pedido de noivado do Júlio. Como foi essa parada? Conta pra gente. Cara, nós estávamos em viagem ano passado no casamento de uma amiga dele. Estávamos no casamento da Dele Andressa. quem? Conta pra galera aqui. O nome, a gente quer saber o nome do... Então, gente, eu sou noivo, né? A gente tem 2 meses. Meu Deus, eu esqueci. Ele vai ficar puto comigo. A gente tem 2 meses. Ninguém assiste isso aqui, amigo. Ninguém tá assistindo mesmo. Ele vai assistir. Ele vai? Ele vai. Tudinho, né? É. Ele tá assistindo. Para a gravação. Vai eu, Deixa eu tá recuperar. Conta Não, mas pra mim. então, eu sou noivo, né? O Adriano, todo mundo conhece, tá nas minhas redes sociais. Apesar de ele me cobrar, que eu quase não posto nada com ele, mas ele é o primeiro que aparece lá, bem colocado isso daí, tá vendo? Quando tu me cobra, que eu não posto foto direto contigo, tem que entender que eu sou uma embalagem. É, e que não é qualquer foto. Exatamente, Né? tem que ser, olha, aquilo lá foi combinado, fotógrafo profissional, e tava preparado para o momento, e ele não sabia de nada. E aí, né, Adriano, meu noivo agora, nós estávamos numa viagem de casamento da amiga dele, Andressa. E claro, para não ser inconveniente, porque eu estava no casamento dela, eu conversei com ela, falei, olha, eu gosto muito do teu amigo, e eu tô com vontade de pedir ele em casamento lá em Alté. É um lugar lindo, eu tinha pesquisado lá a casa do Saulo, tinha o coração do Tapajós, de frente pro mar e tal. Eu falei, quero pedir ele em casamento lá, mas eu queria saber se não tem nenhum problema pra ti. E ela disse que não. Aí ela falou assim, olha, a gente casa na sexta, no sábado a gente vai pro passeio, tu pode fazer no sábado. Porque, tipo, eles não foi tipo, casamento e já viajou. Não, nós ficamos 5 dias. Nós chegamos na quinta, na sexta eles casaram, no sábado passeio, domingo também e segunda a gente voltou. E aí no sábado, no passeio, eu já tinha combinado com o fotógrafo que tinha ido para fotografar o casamento e com alguns amigos dele, né? O Alfredo, a Andressa, o esposo dela, todos eles sabiam. Aí a gente foi, almoçou, né? Provamos lá. Nem imaginava. Nem imaginava. Nossa. Nem imaginava. E eu o tempo todo com a pecinha dos anéis no bolso, né? Eu comprei aqui em Parintins, é 100% artesanal, ele é de Tucumã com prata, né? Eu comprei do Tucumã em joias, é o do Flávio, ele que faz essas joias incríveis, 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 incríveis. E aí eu escolhi as alianças, ele tem o mesmo, apesar de ele ser maior que eu, mas ele tem o mesmo número de anel que eu, eu mandei fazer. E andando com um negocinho no bolso e tal, e aí ele perguntava o que era e eu não ignorava. Aí terminamos de almoçar e, vamos tirar foto lá no coração? Vamos. Aí foi a casada, foi os convidados, aí aí todo mundo veio pra trás e falou, agora vai vocês dois. Aí a gente, inclusive o vídeo é engraçado, eu acredito que eu não tenho mais o vídeo. Tava nervoso. Eu fiquei um pouco, porque se ele dissesse não, eu jogava ele lá de cima. Pelo amor de Deus. Tava ansioso. Ele não tinha opção, ou ele dizia assim, ou ele dizia assim, entendeu?
Já foi com a segurança, já. Aí ele. Tu Aí eu, sabe, se tu disser não, Aí a realmente gente eu fui. foi, né? Chegou na frente do Coração de Tapajós. Vamos dar trabalho pra edição? A gente coloca o vídeo aí nessa parte. Nossa, vai A ter gente um chegou vídeo. na frente do Coração de Tapajós Esse e o momento tá fotógrafo, filmadinho. o fotógrafo fazendo as fotos de casal. Aí me dá um beijo, me abraça e tal. Aí ele todo lesão, né? Ele é um cara enorme, 1,80 e pouco, mas é todo bobão. É muito inteligente, mas... Muito inteligente, mas todo bobão. Aí eu peguei, aí eu fui tirando eu esqueço como é que é o nome daquele A negócio. caixinha lá. A caixinha do anel. Fui tirando do bolso, fiquei de joelho e abri a caixinha e ele sem perceber nada. Aí eu, tipo, olha aqui. Aí ele olhando pra mim. Que a intenção da foto era que fosse, tipo assim, a gente se olhando, a gente se beijando e tal. E eu já com o anel aqui na mão, climão assim, de né? casamento, né? Eu com o anel aqui na mão, assim. Acho que ele pensou que fazia parte do... Aí é engraçado, Da vai passar no vídeo, né? Vai tá passando vai no estar vídeo. passando o vídeo. Eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu achei que tu não ia aceitar. Porque quando eu abri, que eu falei pra ele olhar, ele se assustou. Aí ele fez assim, ele foi andando pra trás. Eu falei, filha da puta, não vai aceitar. Essa No porra meio aqui da é viagem, toda, ele não vai aceitar, porque ele foi andando pra trás. Ele diz até hoje que não, mas vai passar aí no vídeo, vai dar pra ver. E aí ele aceitou. Então, assim, hoje eu digo assim, né? Eu e o Adriano, a gente tem um relacionamento de plena confiança. Não só com relação a, tipo, traição, mas de tudo. O Adriano é meu parceiro na vida. A gente divide aluguel, a gente divide rancho, a gente divide Perrengue, conta de Wi-Fi. cuidado. Uma semana a gente tem dinheiro, na outra a gente não tem, na outra a gente tem, fala que vai viver, depois a gente tá morrendo, mas tá junto. Entendeu? Olha, Adriano, isso aqui é uma declaração. Então, tipo assim, e foi ele quem me deu o impulso. Eu sempre tive vontade de estudar, sempre quis estudar, mas tinha aquele perrengue de vai, não vai, dá certo, não dá. E aí, no final de 2023, já depois do pedido de casamento, o Adriano fala, vai, te inscreve, me inscrevi na faculdade. E literalmente as coisas pra mim nunca foram fáceis. Então, assim, eu me inscrevi no PSI ano passado, dia 19 de novembro. Foi no dia que eu lembrei da inscrição, eu me inscrevi. Eu tinha que pagar a inscrição no outro dia e eu não tinha um centavo, e nem ele. Eu emprestei R$100 de uma amiga minha, que até hoje eu não paguei. Hoje vai ser esse pagamento. Eu passei na faculdade e aí ela pegou e falou que eu não precisava pagar ela. Não vai ter pagamento. Entendeu? Tá? E aí eu peguei, tipo assim, me inscrevi, tinha que pagar. Aí mandei mensagem pra minha tia, mandei mensagem pra essa minha amiga, ela me emprestou. E aí eu peguei e aí me inscrevi. Fiz a prova, passei, mas o Adriano ali, tu tem que fazer, tu tem que estudar. Se tu não tem passar, tu apoio, vai fazer né? um cursinho. Se tu não passar no curso, tu tenta de novo. Então, assim, o Adriano, ele sempre me incentivou a estar onde eu estou hoje. Então, Isso é muito legal, né? dependendo de qualquer coisa, eu sempre vou ser muito grato a ele, porque quando eu tava perdido, depois de voltar de Manaus, sem ter feito nada na vida, sem achar um norte, foi ele quem meio que me puxou ali e disse assim, ei, ainda tem muito pra viver, ainda tem muita coisa pra vir por aí. Tu tem talento, tem que correr atrás. E aí eu cheguei meio que onde eu estou hoje. Em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo muito longe. E pra ele não aceitar, né? A pessoa Pra ele não aceitar, né? Cara, tem a bater nele. Não, mas foi Do nada, foi né? legal. O anel aqui, o Adriano. Esse coração é bonito, É. né? Aí agora vai botar a foto. Eu de joelho pedindo ele, né? A foto vai estar na Tá tela. aparecendo a edição tá amando Isso. eu quero dizer. Gente, tá chegando aquele momento, cara. Aquele momento triste. Aquele momento que a gente não gosta, Rodrigo. É verdade. Quando a beirada do morro tá chegando. Quando a gente já tá chegando na beirada, mano. Quando a Remamos 1 hora e pouco. 1 hora e pouco. E a conversa. Ó, dá segundo episódio. Tá, falou. segundo episódio. Olha, galera, pra você que tá agora, chegando agora atrasado aqui no nosso podcast, trata aí de comentar, compartilhar, marcar, colocar @destacar aí no seu Facebook. Se você tá namorando há muito tempo, já sabe, aproveita logo a deixa e marca aquela pessoa pra saber como é que pode ser feito aí o pedido de casamento, né? Sim. E não vai dar aquele passo pra trás, não, que senão o pessoal pode tirar um tapa. do coração. Júlio, queremos te agradecer, mas antes de a gente encerrar o nosso podcast, essa câmera é toda sua, pra você falar o que você quiser, pra quem você quiser.
uma oportunidade de você agradecer também quem você quiser por conta da sua vida, do seu engajamento, não sei, da sua trajetória. E isso aqui vai ficar registrado para aqueles que gostam muito do seu trabalho. E a gente deixa para você esse momento aqui no Mais Monte. É todo seu. Para a gravação. Deixa eu me limpar. Vou parar não. Edição, né? Vai direto, Não, né? vai Não, embora. eu sabia. Tudo bem. Mas esse é o momento, esse momento quando a gente fala aqui é um momento pra te agradecer ou falar aquilo que tu quer dizer, é realmente pra te dar a tua essência agora. Porque agora a gente vai ver o Júlio, o mais puro do Júlio, eu acredito. Sim. Que é o Júlio que tem os seus agrados, tem a pessoa que tá do outro lado, que tá assim, que você sabe que vai assistir. É aquela pessoa que tá naquele momento esperando essa fala, talvez, ou esse é o momento que você vai dizer assim, olha, tô de peito aberto aqui, e esse é o teu momento. Então, é todo seu, toda a tua câmera. Gente, então, eu queria agradecer de verdade o convite de vocês. Eu não falei durante a conversa toda, mas eu já espero esse convite há muito tempo. Eu acompanho o Mais Monkey Podcast e, como eu falei logo no começo, é incrível o trabalho que vocês fazem em dar visibilidade para pessoas que estão na luta e que não são vistas, né? Todas as pessoas que vocês entrevistaram aqui, né, ao longo das temporadas foram pessoas daqui de Parintins ou que moram em Parintins e que de alguma forma se destacam em algum lugar da sociedade. O que eu tenho para falar hoje, se eu fosse agradecer todas as pessoas que fizeram eu chegar onde eu cheguei, eu poderia esquecer de alguém. Mas se eu esquecer é porque não surtiu efeito. Então, eu queria agradecer de verdade a Andressa Oliveira, a Sara, a Vivian, o Adriano, meus pais, a Nilza e tantos outros amigos. O Júnior Cabral, cara, o Júnior Cabral é um cara incrível, assim, que sempre me ajudou. A Carol, né, com relação ao Liceu, a Carol com C do Liceu, a Carol com K, que foi a minha grande amiga no Caprichoso. E sempre me apoiaram de alguma forma, né? Carlos Alexandre, um profissional excelentíssimo, que eu aprendi muito, né? E tem muito para ensinar para muitas pessoas. E assim como eu aprendi com ele, às vezes acaba que a gente também repassa isso adiante. E aquela velha frase clichê que a gente sempre ouve ou fala, mas nunca desista daquilo que você pede todos os dias. Todos os dias antes de dormir, eu peço e eu falo que eu vou ser um grande profissional. E eu acredito que ao longo de 4 anos eu tenho feito isso da forma mais honesta, sincera e equilibrada possível. Porque às vezes na vida a gente precisa saber ser uma pessoa ruim pra gente saber lidar com as pessoas ruins. Hoje eu escolho não ser uma pessoa ruim, mas eu sei lidar com elas. E em todo lugar a gente vai se deparar com esse tipo de pessoa. Mas, como eu falei, sempre vai ter um comentário de alguém que não gosta de você, que não gosta do teu trabalho, que vai tentar de alguma forma te diminuir. E isso não deve ser jamais uma onda grande que vai parar a tua canoa, o teu barco, ou um tronco de tucumanzeiro que vai cair no meio do teu caminho e vai fazer tu parar de andar. A gente tem que olhar pra frente e seguir, porque o que foi feito pra nós, ninguém tira de nós. Então, como eu falei, eu sou o Júlio Butel, né? Quem nunca ouviu falar, anota, porque você ainda vai ouvir falar muito sobre esse nome. Acredite nos seus sonhos, não desista daquilo que você pede todas as noites, porque se você não levantar dessa cama pra fazer o que você quer, ninguém vai fazer por você. Caramba, Tá vendo? Eu emocionei. eu tô arrupiado. É doido. Se menino abrir uma palestra, eu me inscrevo. Na mesma hora. Né, também. De novo. Gente, ele já tomou umas 4 canecadas de água. Ai, que ótimo. Errado. Gente, Patrocina uma caneca pra nós aí. cara, a nossa conversa foi muito legal. Muito obrigado, Júlio. Já era
Assim, a gente tava esperando um bom momento pra te chamar, acho que hoje foi um dia legal. Teve tudo que tinha Nunca nada foi fácil, não ia ser fácil agora. Não era agora que ia ser fácil, mas de verdade, é muito legal ver de onde tu saiu e conhecer um pouco da tua história e ver que tu tá tendo sucesso em todos os setores da tua vida, assim. Eu te desejo muita felicidade aí no teu casamento, no teu futuro casamento e muito mais sucesso, tanto pra rede social, quanto em todos os projetos que tu tem feito e tá fazendo. Eu acho que a gente que te acompanha nas redes sociais vê que o teu trabalho ele é muito bem feito, ele é muito bem assistido pela galera, e eu acho que isso também te traz um acalento, assim, né? Sim. Então, eu espero que só sucesso, sempre muito sucesso, muita saúde. Muito obrigado por estar aqui conosco. E um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente vai chegar lá, Com certeza. Chega lá igual. Já pensou um dia a gente ia ser entrevistado pelo Júlio lá no canal do Sim, com certeza. Vamos lá. É isso aí. É isso, gente. Nosso programa tá acabando. Rodrigo, alguma coisa? Quero agradecer, não esqueça de comentar, compartilhar. Esse episódio já vai estar no YouTube para você curtir a hora que você quiser, tá bom? Fique na paz, fique tudo bem e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Fica aí com os beijos do Júlio pra você. Tchau, gente! Tchau!